atenções também, porque algumas dúvidas que as pessoas tinham acerca do pleito começaram a ficar mais claros, não é? Aconteceu ontem a convenção do PSDB, que lançou o professor Júnior Gel como candidato à Prefeitura de Palmas. Nós vamos conferir esse VT e eu queria que o Luiz Armando comentasse em seguida algumas falas, inclusive a fala da prefeita Cíntia Ribeiro também, no momento em que ela, do seu discurso ali acalorado, declarando ali que vai compor ali, claro, confirmando o candidato dela e da chapa, sendo então o Júnior Gel candidato a prefeito. Vamos ver. A convenção aconteceu na noite desta segunda-feira, na Escola de Tempo Integral Almirante Tamandaré, na região sul da capital. O Partido da Social Democracia Brasileira oficializou a candidatura do professor Júnior Gel para a Prefeitura de Palmas. Super positiva, festa da democracia, vontade popular é o que está sendo concretizado aqui hoje. E vamos para cima, nós vamos ganhar essa eleição. Que se preparem, porque nós chegamos fortes. Durante o evento, o partido também anunciou 24 candidatos a vereador. A aliança com o PSDB incluiu o Partido dos Trabalhadores, Partido Verde e Partido Comunista do Brasil. Na convenção, não foi divulgado o nome do candidato a vice-prefeito. Aqui não é dinheiro que faz eleição, não. É projeto, é seriedade, é compromisso, é trabalho, é honestidade. São mais de 20 anos lecionando das Arnos ao Taquari. A prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, do PSDB, esteve presente e declarou seu apoio à candidatura de Gel. Você é professor, eu tenho muita honra da sua história, do Monte do Carmo, de Porto Nacional, de tudo que você vai contar, da sua família, que é linda, né? Uma mulher primorosa. Você tem um casamento de verdade, você tem filhos que você não esconde de ninguém, mas que não está por trás de nenhum CNPJ. Você tem um projeto comigo e com todas essas pessoas que estão validando e referendando o seu projeto para essa cidade. Reeleito deputado estadual em 2022, Júnior Gel é professor efetivo do Instituto Federal do Tocantins. Ele foi eleito vereador de Palmas em 2012. Depois, foi reeleito em 2016, permanecendo no cargo até 2018. Quando passou a atuar como deputado estadual. O professor Júnior Gel candidatou-se a prefeito em 2020, ficando em segundo lugar. Gel tem 47 anos, é casado e pai de 3 filhos. Bom, olha, a movimentação então acerca desta confirmação de Júnior Gel como candidato a prefeito pelo PSDB. E agora, Luiz, não ficou mais dúvidas com relação à participação da prefeita, ela decidiu que realmente vai tocar o barco aí, o PSDB vai enfrentar mesmo os demais candidatos com o Júnior Gel à frente. Certo, a prefeita, a gente tem falado aqui, né, que apesar das especulações aí no meio político, a gente sempre tem falado todos os dias aqui, né, que a prefeita estava determinada a apoiar o Júnior Gel, não havia ainda feito esse lançamento oficial que ela deixou para a convenção, que eu acho, estrategicamente, numa campanha eleitoral, acho que foi um pouco prejudicial ao candidato, né, que devia estar nas ruas há mais tempo, informando aí do apoio da prefeita, né, como a Janade fez, ainda que o governador também só tenha dado apoio à Janade na convenção do PL, né? Mas aí, pronto, a partir de agora, Léo, a campanha está delineada, né? Os candidatos já estão confirmados, né? E já começou, aliás, na convenção do PL, né, já começou o ritmo de campanha mesmo. E que a gente vê a prefeita argumentando aí que o deputado Júnior Gel não se esconde atrás de CNPJs, né? Na verdade, ela está fazendo uma crítica... Foi alguma uma estocada aí na deputada Janade, que tem empresas, né? Mas o Júnior Gel também tem uma empresa, tem um cursinho, não é? Ele é sócio de um cursinho, não é? Então, mais aí para o eleitor, o leigo, né, fica tanto de um lado como de outro, fica essa dúvida aí, o que significa, né? Mas mostra que a prefeita sabe também, vamos dizer ali, ter ali uma fala áspera também com relação de que ela pode, durante a campanha, desenvolver. Ô, Léo, mas na campanha de 2020 foi assim, ela já foi eleita na campanha de 2020, foi aos palancos em 2020, inclusive, contra o Carlos Amassa, o candidato do Carlos Amassa, né? Então, ela não ela é uma política. A Cíntia, ela cresceu,
no Congresso Nacional, ali assessorando grandes senadores, não só o João Ribeiro foi o último, por sinal, né? Ela já trabalhava com assessoria de senadores e deputados no Congresso quando conheceu, lá que ela conheceu o senador João Ribeiro. Então, ela tem conhecimento das entranhas da política, ela não é... Né, Inclusive, quem esteve ali ouvindo do lado, né? Eu conheci, aquele é o Marconi Perillo mesmo? O Marconi Perillo estava, ele é governador do Goiás. Ele é ex-governador de Goiás, ex-senador de Goiás, ele é presidente nacional do PSDB, né? E a Cíntia é presidente nacional do PSDB Mulher. Então, na verdade, o PSDB, assim como o PL, né, está querendo, tem nas capitais, sua prioridade, né, para eleger os prefeitos. A Cíntia é uma das 2 prefeitas de capitais eleitas pelo PSDB no país. E como você tinha antecipado aqui, a gente vê também a figura do filho da Cátia Abreu. Sim, ali. O senador Irajá Abreu. O senador Irajá Abreu declarou ontem apoio ao deputado Júnior Gel, né, e com o PSD, né. Na verdade, Léo, também o que a gente tinha informado aqui ontem, essa situação só se deu a partir do rompimento da fala do governador na convenção do PL, né, quando o governador realmente rompeu com a Cíntia e terminou estabelecendo uma diversidade mais que a relação institucional que eles mantinham até então, né. Então, aí a Cíntia, evidentemente, o governador fez críticas, teceu críticas à Cíntia no seu discurso, então a Cíntia viu aquilo como uma espécie de rompimento, então partiu lá, já fez aliança com o arqui-inimigo do Vanderlei, que é o senador Irajá Abreu. E aí, a partir daí, pode nascer um grupo de oposição ao governo para as disputas de 2026. Né? E isso aí, como apurei hoje, o PSD vai lhe indicar o vice, só que o Irajá não exigiu a vice, né? O PSDB apresentou alguns nomes para ele concordou com os nomes, mas esses nomes não aceitaram, não acharam que vai misturar as citações deles. Então é aí o que aconteceu. O PSDB até hoje ainda não tem o seu vice. Então, exatamente, uma das dúvidas que eu estava é essa. É a convenção que não apresentou vice. Não apresentou vice porque eles ficaram ontem, até de madrugada de hoje, tentando fechar com algum nome, né? O PT desenrolou que está ali, né? O PT está, a federação não é só o PT, PV e PCdoB, a federação. Né? E aí existe a vice em negociação que pode ficar também com o PSB de Carlos Amasta, né? Então está essa negociação aí, então está entre o PSD, entre Carlos Amasta e Irajá Abreu, a vice, o cargo de vice da Cíntia Ribeiro. Do Júnior Gel. Tem alguma chance do Fabiano Parafuso ser vice? Ele está sendo cotado, né? Porque ele é uma pessoa que as pessoas gostam muito dele, né? E ele é do PSD, né? Do Irajá Abreu. Pode Irajá Abreu o PSD havia indicado inicialmente a Maria de Fátima, aquela empresária do quarteto, né? Ela e tinha um pastor também, né? Cleusenil, um negócio assim. Só que eles não quiseram a vice, mas o Irajá concordava com esses nomes. E agora estão colocando o Fabiano, né? E o Fabiano tem realmente chance de compor essa chapa. Mas há ainda a negociação com o Carlos Amasta, né? Eu conversei com o Carlos Amasta hoje cedo, ele disse que está aguardando o desenrolar dos fatos. Até né? porque como ele saiu da majoritária, então fica mais tranquilo. Fica mais tranquilo. Com quem quiser. E o Amasta, aliás, o Amasta não tem para onde correr, né? Porque o Amasta, o Vanderlei Barbosa, na chapa de Janade, não aceita lá, né? E ele tem problema com o Vanderlei Luxemburgo, que está com o Eduardo Siqueira. Então, peraí, segura, porque nós vamos ver como é que foi lá. Aí nós comentamos em seguida. Você já viu que o Luiz Armando já começa, se de um lado tem um do lado. Então, segura. Deixa eu ir direto, então, para essa convenção do Carlos Amasta. O PSD, então, anunciou, confirmou aí que não vai concorrer ao cargo de prefeito mais, não vai ter nenhuma indicação para a Prefeitura de Palmas, mas que vão, sim, trabalhar com a chapa proporcional de vereadores. E aí o Amasta seria um desses candidatos, né, para concorrer agora uma vaga na Câmara Municipal. Vamos ver como aconteceu e o Luiz Armando comenta em seguida. A gente percebeu que não tinha as condições de montar uma coligação competitiva para disputar a Prefeitura de Palmas. Obviamente era um sonho voltar ao Paço Municipal e terminar todos os projetos que a gente iniciou. Mas a gente entende que nesse momento recuar é muito bom para o nosso projeto e é muito bom para a cidade, porque vamos concentrar todo o esforço em fazer a maior nominata dentro da Câmara de Vereadores e, obviamente, com isso a discussão da cidade vai ganhar muito. Vamos exercer o verdadeiro papel
do vereador de legislar, de fiscalizar, de propor, né? Não é ir fazer oposição à toa, sem nenhum sentido. É realmente marcar a pauta do desenvolvimento da cidade dentro da Câmara de Vereadores, que é a caixa de ressonância da sociedade tocantinense, da sociedade palmense, é no legislativo que se discutem os grandes assuntos da cidade. A gente tem a nominata completa, né, com os 24 pré-candidatos. Agora vamos ver na convenção se todos passam. Espero também ser homologado e ser aprovado, mas eu venho como candidato a vereador, com muita vontade, com muita gana, porta a porta. Estaremos pedindo votos na hora que já seja possível, para, insisto, fazer a maior bancada da Câmara de Vereadores. Nesse momento, o PSB não tem candidato a prefeito. Como disse anteriormente, nós não estamos aqui para servir para projetos de terceiros, estamos para servir o projeto de Palma. Então vamos discutir isso com muita calma. Nesse momento não tem essa decisão. Até meia-noite fica aberto a nossa ata para uma eventual coligação, coisa que acho muito difícil. E caso contrário, vamos ir analisando o debate de propostas, de projetos, né? O que cada pré-candidato, candidato na hora tem para oferecer para Palma, e se houver um projeto que nos enche os olhos, aí a gente pode vir apoiar esse candidato para prefeito. Ou seja, Luiz, esses vereadores então saem isolados, só com o PSB a princípio, e aí eles ficam abertos para apoiar qualquer um dos candidatos a prefeito. Mas, como você vinha me antecipando, se pula para a Janade, tem o governador. Se pula para o Eduardo, tem o Luxemburgo, que era para estar aqui se não tivesse acontecido aquilo, né? Sim. Então era para estar ali também, ambos juntos. E se pula para o Júnior já, tá tranquilo? Não tem problema. Lá tanto, ele não tem problema com o Irajá? Não tem. Não tem? Não, tanto que ambas as atas do PSB e do PSDB, elas ficaram abertas quanto a essa possibilidade de coligação. Até hoje, eles vão fechar hoje isso, essa questão das coligações, né? E aí o Amasta também, como já antecipou que tem as candidaturas a vereador, que eles vão trabalhar, a vice para eles está tranquilo, eles abrem mão automaticamente, né? Claro, agora o que eles precisam? Eles precisam de estrutura para fazer uma boa bancada, né? Só o Amasta deve puxar aí uns 2 vereadores, que eu creio que o Amasta vai ter muitos votos. Mas cuidado, que o Marcelo Miranda também confiou. Não, mas é diferente. Nada, o Marcelo Miranda foi caçado no governo 2 vezes, né? E o Amasta é ficha limpa até agora, não tem nenhuma condenação aí que o impeça de candidatar-se, né? E ele, Léo, ele para senador em 2022, ele teve 100 mil votos. Para governador em 2018, ele teve 300 e poucos mil votos. Para prefeito, ele foi eleito e reeleito. Então, ele tem realmente um ativo aqui em Palmas muito relevante. Luiz, nas eleições passadas, ele era pré-candidato a deputado federal e o Luxemburgo era ao Senado. Quando houve a inversão, acabou perdendo, a Dorinha estava sempre à frente das pesquisas, mas eu acreditava que o Amasta teria levado uma vaga de deputado federal se tivesse sido candidato. Pois é, mas ele não foi senador, né? Foi candidato ao Senado, né? Na verdade, assim, o Amasta tem voto, ele cresceu muito, né? E eu acho que essa decisão dele foi coerente, lógica e racional. Assim, ele pode se eleger vereador, né? Porque diante desse cenário aí, mais essas 3 candidaturas aí, Júnior Gel, Janade e Eduardo Siqueira, ele teria pouca chance. Né? Só com PSD, com PSB. Né? Ele foi se isolando, então, partidariamente? Foi se isolando partidariamente, né? E agora a saída dele é ir para... ou não vai com ninguém, né? Que é desserviço a ele, que ele perde estrutura, né? Perde espaço político, né? Vai ficar só um vereador aí que vai tentar ser presidente da Câmara. E se ele apoiar o Júnior Gel, compor uma vice-prefeitura aí do Júnior Gel, da chapa de Júnior Gel, ele pode aumentar o seu campo político e influenciar em políticas públicas. Essa ata fecha, depois não pode mais mexer? Ou consegue ainda? Eles têm até o dia 15 para registrar. Né? É porque o que eu imagino? Eu lembro que na eleição passada, quando ele era pré-candidato a federal e o Luxemburgo era a Senado, no último dia, deu aquela confusão e saiu de lá não era mais candidato a nada, o outro era Senado. Então pode ter uma possibilidade dele deixar a composição de vereadores chegar até a ser vice até o dia 15? Até o registro, de fato? Pode. Você falou que o Irajá está tranquilo, disse que não tinha pedido obrigatoriamente a vaga de vice. O que o Irajá quer, ele está atrás de um grupo. Sim. Tá atrás de um grupo. E que foi muito sábio. Né? Exato. Ele pensa nas eleições de 2026, né? Porque ele também está meio apagado como senador, então...
acredito Não, que... ele está fazendo muito Tá? trabalho, está fazendo muito trabalho. Se você pegar os prefeitos do estado, ele tem levado muitas emendas parlamentares para os prefeitos, diretamente para os prefeitos. Ele tem uma articulação boa aí no estado, né? A gente pode discutir das pautas dele, né? Que ele centra muito nesse negócio do agronegócio, essa coisa toda. A gente pode até discutir Acaba isso. indo para uma classe Exato, muito pode ser isso, elitizado, então. né? A gente pode até discutir isso, mas que ele tem encaminhado recursos para os municípios, ele tem. Tanto que ele tem uma base de prefeitos muito boa. Ele superou a mãe, Tem né? muitos prefeitos. Assim, nesse sentido político, já que ela deu mais uma acalmada, quis até comentou, você chegou a comentar que poderia ser candidata a prefeito, depois ela lhe confessou que não, ia ficar mesmo Não, calma. a senadora ela está distante de política, ela diz que está cansada de política, né? E eu apurei ontem, por exemplo, o Júnior Gel, apesar do Irajá ter feito essa aliança lá, o Júnior Gel até ontem não tinha conversado com a senadora Cátia Abreu, né? Então, assim, o Júnior, na verdade, não tem esse problema, né? Assim, tem muitos vereadores que reclamam dessa falta de interlocução do Júnior Gel com eles. Né? Mas já que ele tá lá, eu acho que se a Cátia viesse também, dava uma... O que você acha? Dava A um Cátia já apoio me bom disse também. no início da semana que não vai meter pitaco nessa eleição, né? Porque tem outros interesses. Está lá com o presidente Lula, aquela coisa toda. Voltando não ao quer entrar Amasta. na política regional. Voltando ao Amasta, o que está por trás do Amasta vereador? Eu acho que o Amasta sentiu que ia perder a É eleição. uma fênix querendo renascer novamente? Como é que é? Ele sentiu que ia perder a eleição, né? E não quer ficar sem mandato, né? O político que pega o mandato, ele não quer ficar sem mandato mais. Porque é poder político, veja bem. Ele tem poder financeiro, mas sem mandato ele não tem poder político. Então, por isso que todo empresário que tem muito dinheiro, ele quer ser político. Ele tem o dinheiro, mas não pode exercer a pressão política, não tem prestígio, aquela vaidade, né? E ele foi um bom prefeito, né? Tem os equívocos dele, mas ele foi um bom prefeito da cidade. Ele mudou a cidade que ele pegou de Raul Filho. O Raul Filho deixou a cidade um caco, né? E o Amasta realmente fez uma revolução na cidade. Ele embelezou a cidade, ele mudou a cidade realmente. Ele teve os problemas dele, ou seja, os servidores públicos reclamam muito da atuação dele quanto aos servidores públicos, né? Teve aquelas denúncias do BRT, né? Teve denúncias de questão de loteamentos, né? Então, mas ele não foi condenado em nada e esses processos não foram adiante, né? E teve outros equívocos políticos, mas como administrador, ele foi bem, assim, no geral foi bem. Teve aquele negócio do que ele se defende, né? Aquele negócio do fundo de aposentadoria dos servidores públicos lá, né? Aquela aplicação de 50 milhões lá naquele fundo, perdeu aquele dinheiro, né? Mas, assim, administrativamente e fiscal também, ele entregou para a Cíntia a prefeitura com o AAA também, ou seja, grande desempenho fiscal. Você disse que, agora com essa candidatura a vereador, e ele mesmo anunciou aqui que decidiu por isso, porque não houve a conjuntura para ele ser candidato a prefeito, ainda voltando à mesma conjuntura da situação passada, e aí eu disse, cheguei até a afirmar para você que acredito que ele teria levado uma das vagas de federal, só que quando ele sai de federal e anuncia em cima da hora que vai ser ao Senado, quebrou a chapa de federal, os demais não conseguiram ter musculatura para garantir pelo menos uma vaga. Então, se ele virasse vice de uma hora para outra, poderia quebrar também a chapa, já que você disse que ele tem aí pelo menos 3 vereadores, eles levariam. Pois é, Léo. Na verdade é o seguinte, a eleição majoritária, ela não faz interlocução com a eleição proporcional. Ou seja, os votos de majoritária, eles não descem para proporcional, né? Então, assim, evidentemente que o Amasta sempre quis ser senador, quando prefeito, né? Sempre que quis ser senador. Tanto que houve aquela discussão se podia um senador, uma pessoa que era de outro país naturalizado, a Constituição permitia, eu escrevi muito sobre isso, mas uma espécie de xenofobia aqui no Estado, terminou tentando colocar que a Amasta não poderia ser candidato ao Senado, né? Ele lutou muito contra isso, né? Nos meios de comunicação, eu escrevi muito sobre isso, que era uma aberração, que ele podia ser candidato sim, né? Ele não podia ser candidato a presidente, né? Mas ao senador ele poderia sim, pode, até hoje, né? Então ele sempre quis ser candidato ao Senado, né? O problema aí é que para federal, quando você fala que um candidato vai ser a federal, pressupõe, você disputa com mais gente. Ou seja, se ele saísse a federal, aí sim ele criava problema na chapa de federal. Porque os outros candidatos a federal, que já estavam aí no estado antes dele, teriam que dividir votos com ele. E ele, certamente, com maior poderio econômico, tanto que você vê hoje aí, por exemplo, a questão da quantidade de dinheiro que hoje é permitido em Palmas, os candidatos em Palmas, Grupi, Araguaína
Ela, em grande parte, ela foi elevada por causa do poderio econômico e financeiro dos candidatos em 2012, na primeira eleição de Amasta, né? Ou seja, Amasta, naquela época, declarou receitas de quase 4 milhões de reais. Então, como a Justiça Eleitoral, quando determinou limite nas campanhas, o referencial da Justiça Eleitoral foi o que se gastou na campanha de 2012, que está valendo até hoje, só corrigido pela inflação. Então, o Amasta, quando entrou candidato a prefeito, entrou com poderio econômico, que não é conhecido. Então, aí depois, para deputado federal, seria a mesma coisa, ou seja, ele ia chegar acima de candidatos que já estavam aí, né? Então, isso seria problema para ele, além do sonho dele de ter um cargo majoritário, Senado, governo, ele sempre quis isso. E ele disputou primeiro foi o governo, ele disputou com o Carlesse. O Carlesse, ele foi o segundo colocado na disputa com o Mauro Carlesse. Lá na convenção do Eduardo, o Luxemburgo comentou bem sobre isso, né? Acho que a gente vai ter muito isso aí na campanha acalorada, ele dizendo, aqui não vai ter ninguém passando a perna, não vai ter isso e aquilo. Vamos esperar muita coisa aí, né, nessas eleições. Mas política é voto, né? Até no diretório. Se ele ganhou do Vanderlei Luxemburgo naquela época, é porque o diretório o apoiou. É voto. Então o Luxemburgo ficou reclamando, mas não tinha como, né? Não tinha como. Na verdade, ele o fez dentro das regras, dentro da lei. Exatamente. Né? Então tá certo. Então, se o Luxemburgo falar, aí é preciso saber o que vai falar direitinho para não falar coisa errada, ele tem que conquistar o diretório primeiro. E os votos do povo. E os votos do povo, né? Luxemburgo não quis, ficou quieto, né? Parece que ele tá quieto, né? Tá. Vamos aguardar, gente.